Domination. Eu acho que eu sei de qual denominação é. Denominação. Eu acho. Vamos ler de novo para ficar bem beautiful. Olha aí o que, é que ele deixou escrito para nós aí, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel capítulo 12, verso 1. Wesley comenta: portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Afirmou ou não afirmou? Miguel, tá vendo aqui, ó? Quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. E aí nós joga por terra, porque nós somos excomungados por aí afora. Mas nosso irmão Paulo também foi. E nós nem liga para isso aí, porque eu derdenho mesmo também. Eu levo na esportiva. Vamos lá, meus irmãos, dá uns pulão para diante, vamos? Next one. Quem é ele? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Vamos ler o que, é que ele deixou escrito para nós aqui, para a glória de Deus. Olha aqui, ó. Quando Lúcifer se rebelou e se estabeleceu como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta e apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, neste momento de grande perigo pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. E vamos ver o que a palavra de Deus vai linkar. Porque aqui bota assim, né? Um grande teologato desse aí, porque a palavra de Deus vai linkando uma coisa com a outra. Vamos lá para nós ver, ó. Passo adiante, né? Para nós ver aqui, ó. Ainda, ó. Jonathan Edwards. Vamos lá, ó. Continuando. Os anjos eleitos juntaram-se a ele. O glorioso Miguel, como seu capitão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. E então foi literalmente verdade o que se cumpriu depois figurativamente. Figurativamente. O que é isso daí, ó? Se cumpriu figurativamente? Que o arcanjo Miguel é Cristo. Que o arcanjo Miguel é o grandioso eu sou. Vamos ler de novo para ver o que para ficar assim, bem beautiful, ó. Os anjos eleitos juntaram-se a ele. O glorioso Miguel, como seu capitão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. Então foi literalmente verdade o que se cumpriu depois figurativamente. O quê? Que o arcanjo Miguel é Cristo. Jonathan Edwards também afirma que o arcanjo Miguel é Jesus. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus, ó. Thomas Scott. Vamos ver o que ele deixou escrito para nós aqui, ó. Miguel significa quem é como Deus. E vocês sabem disso. Agora me diz, se vocês sabem, filhos de Satanás, que a palavra Miguel significa quem é como Deus, por que vocês distorcem, filhos de Satanás? Suas pragas. Aqui, ó. Miguel significa quem é como Deus. E este nome, com o título de o grande príncipe que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Ué, mas não fala que anjo é criatura e Cristo é criador? Só que Miguel, ele é um anjo incriado porque ele é o eu sou. Vamos ver de novo aqui, ó. Miguel significa quem é como Deus. E este nome, com o título de o grande príncipe, que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado, porque ele é incriado.
Aqui, ó, vamos lá, ó. Adam Clarke. Estamos fechando aí, ó, os teologatos. Estamos fechando para nós ir para a Bíblia. Miguel era o filho, o homem, que a mulher deu à luz. Como é evidente a partir do contexto, Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Daniel, capítulo 12, verso 1. Gravou bem, ó. Miguel era o filho homem que a mulher deu à luz. Como é evidente, a partir do contexto, Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Pegou, não pegou? Pá, o último teologatão aí para nós fazer o fechamento com chave de ouro para nós ir para a Bíblia, para a palavra do Eterno. E nada de citar alguma coisa da nossa irmã Ellen Goldwhite para não ter desculpa. Vamos lá, ó. Thomas Hales. Vamos lá, ó. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo de grande tribulação, ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre seus inimigos. Quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. E aí? Miguel é príncipe e Cristo não pode ser príncipe porque ele é rei. E aí, como é que fica? Aqui, ó. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo de grande tribulação ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre os seus inimigos. Pode botar no pacote. Quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. Que nós todos aqui, que nenhum se perca. Prova para mim que vocês não são filhão de Satanás e aceitam o meu eternão, que vocês nunca tiveram encontro com ele. E, ó, o pai de vocês afirma que o arcanjo Miguel é Jesus, John Wesley, João Calvino, Charles Spurgeon, que vocês enchem a boca para dizer que é um teologato, tal, por aí afora. E aqui, ó, aqui nós encerra aqui a leiturona aqui dos teologatos. Eu coloquei os 13 teologatos. Se for colocar mais, aí é que vai ficar extenso o mesmo vídeo por aí afora. Agora, vamos para a palavra do Eterno? Vamos? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Aqui, ó. Vamos fazer ao inverso e ao reverso. Atos capítulo 3. Miguel é príncipe e não sei o que, as desculpas por aí vai, né? Os filhos de Satanás. Vamos lá, ó. Atos capítulo 3, verso 15. Isso aí, ó. Atos capítulo 3, verso 15. E depois, Atos capítulo 5, verso 31. Vamos lá, ó. Mas vai dar bom demais, ó. Isso aqui vai dar bom demais, que vai linkar uma coisa com a outra. Vamos para o Novo Testamento, vamos lá, ó. Aqui diz assim, ó. Dessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos testemunhas. Na tua Bíblia vai estar assim, ó. Dessaste, mataste o príncipe da vida. Aqui está o autor da vida na minha tradução. Mas na tua vai estar assim, ó. Dessaste, mataste o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Quem ressuscitou dentre os mortos? O príncipe da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim ou não? Dá para vocês ver como é que a banda toca? Sim ou não? Dá para vocês ver como é que a banda toca? Vamos lá. Atos capítulo 4, verso 31. Vamos aqui, ó.
Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 31. Aqui, ó. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ué, mas é o príncipe de novo. O que a palavra de Deus está falando aqui, ó? Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala que não pode ser príncipe porque ele é rei. Não deixa Satanás seduzir vocês, meus irmãos. Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando. Vamos aqui, ó. Vamos lá no Velho Testamento agora. Vamos lá no Velho Testamento aqui, ó. Para nós vermos aqui agora, aqui, ó. Êxodo capítulo... Gênesis capítulo... Vamos fazer o reverso. Gênesis capítulo 16, verso 10. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ué, mas o anjo do Senhor aqui era quem? O próprio arcanjo Miguel, o próprio eterno, o próprio eu sou. E aí, como é que fica? Pegou? Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Disse a quem aqui? Ao nosso pai Abraão. Dá para vocês ver como é que a banda toca? Não tem desculpa que nós alinha. Filhos de Satanás, vocês podem querer jogar a verdade do pai por terra, pisar, sapatear, mas aqui nós alinha, nós vai aqui, ó, arrisca aqui, ó, arrisca. E aí, vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Gênesis capítulo 22, verso 15 ao 16. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, quando ele foi sacrificar Isaque. Aqui, ó, lembra? O anjo do Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Por quê? Porque o próprio Senhor foi chamado como anjo. O próprio eu sou, o próprio eterno. Vamos lá de novo aqui, ó. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. Ué, quem é que vai jurar por si mesmo se não for seu próprio eterno? Aqui, ó. Diz o Senhor: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Pegou a fita e nós alinhamos tudinho direitinho, bonitinho. Não tem problema nenhum. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 3, verso 2 ao 3 e verso 14. Porque se nós formos discorrendo aqui, é muita leitura, mas você pode ler ele todinho, ó. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 14. Você pode ler ele todinho, que vai falando, ó. Primeiro Deus, depois o Senhor, depois o anjo, depois o Senhor, e aí por aí vai. Aqui, ó, vamos lá, ó. Êxodo capítulo 3, verso 2 ao 3 e verso 14. Vamos dar esse pulão aqui, ó. Vamos lá, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. Quem apareceu primeiro aqui? O anjo que apareceu para o nosso pai Abraão. Apareceu para quem aqui? O mesmo eu sou, apareceu em forma de anjo também aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou,
E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aí vamos ver aqui, ó. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, vendo quem? Já mudou. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, olha só, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí já foi quem? O próprio Deus, o anjo do Senhor, o Senhor, e depois o próprio eu sou mesmo, nosso Deus. Aí, ó. Vendo o Senhor, verso 4. Vendo o Senhor, vamos ler o verso 4 também, né? Já li, vamos ler, vamos só recapitular aqui, ó. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E aí você pode ir lendo. Aí aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Verso 9, ó. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a agressão, a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, vamos ler isso aqui até o verso 14. Então disse Moisés a Deus, olha só, a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha só, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui, ó. Disse Moisés a Deus: ué, mas não era o anjo? E aí, para vocês verem como é que vai ir na Bíblia, mesmo vai falando por si. Vai esclarecendo aqui, ó. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas aquele já é o eu sou. Primeiro foi o anjo do Senhor, depois o Senhor. E aí vai botando tudo assim, foi mudando, ó. Deus, o Senhor, o anjo do Senhor. E no final das contas aqui, o próprio eu sou. Agora vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos sair aqui. Vamos dar um pulão aqui, ó. Aqui, ó. João capítulo 8. João capítulo 8, verso 58. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Já falaram mesmo, vocês parece que são assim umas coisas que vocês fuçam a Bíblia, mas é o quê? Porque o nosso Pai pediu, João capítulo 5, verso 8. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De quem? Dele mesmo. E nós faz com amor e carinho. Vamos lá, João capítulo 8, verso 58, aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vai linkando do Velho Testamento do Novo, vai fazendo uma costurada assim, para trás, para lá. Quem sabe faz o quê? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, deixar a Bíblia falar, pegou, não pegou? Quem é aqui? Vamos ler de novo aqui, ó. João, capítulo 8, verso 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se declarou próprio eternão. Verso 59 aqui, ó. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus que pegou, para a honra e glória de Deus, olha nos meus olhos aqui, ó. Lembra que o nosso Eternão fez aqui, ó? Se ocultou deles. É mesmo que eu tá vendo assim o nosso Eternão assim, ó, colocando as escamas assim nos olhos de todos eles ali, ó. Lembra o que Eliseu
pediu para o nosso Eternão, quando orou que o servo dele estava atormentado. Isso aqui, ó. Segundo Reis, capítulo 16, verso 17. Sabe o que a palavra do nosso pai fala para nós? Que Eliseu orou, pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse as escamas do servo dele. E aí ele viu o exércitozão. Aí o que o Senhor aqui fez? Aqui, ó. Aqui, ó. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aí sabe o que acontece? O Senhorzão só fez assim, ó. Pá. Botou vendo em todo mundo ali, ó. Pai saiu. Do mesmo jeito, quando o Senhor tirou lá, ó, do servo de Eliseu, assim, ó. Pá, as escamas dos olhos, que ele viu ali, ó, o exércitozão do Senhor. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver. Pegou, não pegou? Sei que pegou a fita. Vamos aqui, ó. Ainda tem leitura, meus irmãos. Nós estamos pegando firme, mas estamos acabando, hein? Falta pouco, hein? Vamos lá, ó, Juízes. Vamos lá, ó, Juízes. Juízes capítulo 2, verso 1. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob o juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quem aqui? O anjo do Senhor. Aí vamos ver aqui como é que a banda toca, vamos? Vamos ver aqui como é que a banda toca. Eu vou só ver bem aqui uma coisinha aqui, que é para ver se vai linkar aqui, que é para ficar bem beautiful. Que é para ficar bem beautifulzão. É assim. Uhum. Vamos aqui, vamos ver aqui, que é para ficar bem beautifulzão aqui, ó. Aqui, ó. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Buquim e sacrificaram ali ao Senhor. Quem era? O anjo do Senhor, o próprio Eterno. O próprio Eterno. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Juízes. Lembrando, Juízes capítulo 2, verso 1, quem? O anjo do Senhor. Agora, Juízes capítulo 6, verso 11 ao 14. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Só que nós vamos ler um pouquinho a mais aqui, sabe por quê? Porque os filhos de Satanás, eles são sagazes. E sabe o que diz? Ai, se fosse o Senhor, que não sei o que, botava a ponta do cajado, como foi lá em Gideão, não sei o que, isso, aquilo, outro, porque não colocou o cajado na oferta de Manoá e sua esposa. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus? Vamos lá, ó. Vamos aqui, ó. Juízes capítulo 6, verso 11 ao 14. Só que nós vamos dar uma esticadinha aqui para a honra e glória de Deus. Amém? Aqui, ó. Então veio o anjo do Senhor. Olha só.
Então veio quem? Vai vendo, vai vendo. Então veio o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel. Vamos lá, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por que ele falou isso? Porque ele estava sozinho lá no lagar, colhendo os trigos. Bota tudo no pacote só. E quem era que estava com ele lá? Sabe por quê? Quem era que estava lá? Os midianitas, sim ou não? Os midianitas. E ele foi um homem valente. Sabe por quê? O homem, uma criança, bota tudo num pacote só assim, ó. Ele foi um homem valente, sozinho lá naquele lugar, porque a qualquer momento os midianitas podiam invadir ali, tomar tudo e matar ele com tudo. E o que ele fez? Por isso é que o Senhor, por isso que eu falo com força, com potência, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Tava lá sozinho, igual nosso irmãozão Davi lá no meio dos lobos lá, bota tudo num pacote só dos leões por aí afora. Ele sozinho lá, ó, que os midianitas podiam invadir ali tudo ali, tomar comida, tomar alimento, tomar tudo ali, trigo com tudo, e fazer, sabe, ainda matar ele ainda, mas ele não. Falou assim: rapaz, aqui é meu aqui, rapaz, que eu tô com o Senhor, eu tô com o Eterno aqui, ó. Para a honra e glória do nosso Eterno, amém? Aí vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Então se virou o Senhor para ele e disse, verso 14. Vai nessa tua, olha só, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, disse ele. Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Aí vamos aqui, ó. Só para nós dar uma adiantada aqui, ó. Verso 19. Vamos ler verso 19 ao 24, para ficar bem beautiful aqui, ó. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo, olha só, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Olha só, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, está perdido não, please. A porqueirão no filhão de Satanás é um carno, falou nisso aqui. É porque os adventistas falam e que não é, mas não é a mesma coisa, que o arcanjo Miguel é Jesus. Por quê? Porque lá quando ele apareceu para Gideão, que Gideão colocou a oferta, colocou no altar e só estendeu a ponta do cajado. Filhos de Satanás, umas pragas dessa, atrapalhando a obra do Eterno, porque os pais de vocês ano passado já foram tudo sapecado mesmo, as pragas para lá mesmo, né? Aqui, ó, vamos lá, ó. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu, Gideão? Olha só, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel. Vamos ver aqui o que diz. Nós vamos ler lá também. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Lembra que Moisés fez tudo e não pôde ver o Senhor. Josué viu o Eterno. Manoá viu o Eterno. Quer que eu diga uma coisa aqui? E mais na frente nós vamos ver ainda.
Gideão viu o eterno, Manoá viu o eterno e Moisés não viu o eterno. Coisas, presta atenção, aonde não está revelado não entra não, que você fica doido. Lembra? Presta atenção, Deuteronômio capítulo 29, verso 9. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Pegue isso aí, separe isso aí para a glória de Deus. Aí aqui, o que ele diz aqui, ó? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezeritas. Está logo por isso. Pegou a fita, como é que a banda toca? Pegou, não pegou? Nós vamos ver de novo. Porque, anjo é criatura e Jesus é criador. E o próprio Eterno aqui sendo anjo. Mais uma vez o Eterno sendo anjo. E aí nós vamos discorrer ainda. Nós vamos discorrer ainda. Para nós ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Josué capítulo 5, verso 13 ao 15. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Deus aparece a Josué. Quem aparece a Josué? Deus. Vamos lá, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem. Apareceu quem? Um homem. Vamos lá. Que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz, meu senhor, ao seu servo? Quem é que é digno de adoração? Quem é que aceita adoração? Lembra, Revelation, chapter 19, verse 10. Presta atenção. O anjo lá que apareceu para o nosso irmão João na ilha de Patmos não aceitou a adoração, mas já aqui, que é o Eternão, que foi o mesmo que falou para Moisés: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra o quê? Vamos aqui, ó. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos lá, aqui, ó. Êxodo capítulo 3, verso 5, aqui, ó. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. Só para vocês pegar que link uma coisa com a outra. Aí aqui, vamos lá, ó. Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué viu o Eterno, Moisés já não viu. E quem foi que viu? Gideão, e vamos ver quem foi o outro que viu? Vamos aqui para o glória a Deus, continuando aqui. Meus irmãos, nós já estamos na reta final para nós fecharmos, hein? Para a glória de Deus, amém? Aqui vai ficar bem beautiful, olha só. Juízes capítulo 13, verso 3 ao 13, verso 17 e verso 18. Só que aqui nós vamos dar uma abreviada aqui também para não ficar o vídeo muito extenso, amém? Para a glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Rapaz, aqui vai ficar mãe. Mas vamos ler correndo, vamos? Vamos ler assim daquele jeitão, assim com o degradation prichão, vamos? Vamos lá, ó. Pegado, firme e forte. Juízes capítulo 13, verso 3. Mas nós vamos ler logo, é do começo aqui, logo nós vamos até o verso 22. Que é para ficar bem beautiful. Vamos lá, ó. Para a glória de Deus, aqui, ó. O nascimento de Sansão, vamos lá, ó. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá,
da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Está pirogue não, Pris?